Fala pessoal, Wister Campos aqui, líder do Clube 316. Hoje eu quero falar nessa sequência de vídeos sobre até quando nós sofreremos. Fique conosco e nos acompanhe. Mas antes disso, curta nosso vídeo, comente e compartilhe para que outras pessoas também sejam alcançadas. Bom, inicialmente, como eu falei, o tema desse vídeo é essa série de devocionais que nós estamos fazendo para que vidas possam ser alcançadas, para que o Evangelho possa chegar a outros lugares. Hoje eu quero falar sobre até quando nós sofreremos. E eu quero usar a passagem do Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 9, no versículo 41. E Jesus respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vós sofrereis? Trazei-me para cá o filho. Bom, gente, falando sobre sofrimento mais uma vez, eu quero trazer aqui outros dados acerca de sofrimentos e o que pode nos causar tais sofrimentos. Semelhantemente, como falei no vídeo anterior, os sofrimentos eles podem acontecer com perdas de famílias, perdas de casamentos, perdas de relacionamentos. Pode ser usado nesse contexto? Pode. Mas existem outras razões também pelas quais o sofrimento ele advém na raça humana. O sofrimento ele é real, mas nós somos chamados a transformar, a reformar. Nós sabemos que existem sofrimentos por taxa de desemprego. Hoje, estima-se no primeiro trimestre do ano de 2023 que 8,8% de brasileiros estão desempregados. Fomes, crise política. Quantos de nós não acompanhamos noticiários? Quantos de nós não acompanhamos os canais de notícias que nos mostram que o estado do nosso país? John Wesley disse uma vez: eu leio o jornal para saber o que Deus tem feito pela terra. Nós devemos nos informar e sabermos de onde vêm tais sofrimentos, por quais causas o sofrimento vem. E é isso que nós devemos procurar entender, porque o sofrimento ele é real, mas nós somos chamados a transformar, a reformar essa ideia de sofrimento. Jesus ele se depara com uma geração que sofre. Certamente não é a vontade de Deus que o homem sofra, reiterando as palavras. Certamente não é o que Deus deseja, que as pessoas sofram pelo pecado, por dores, fim de relacionamento, perdas financeiras. Não é isso. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E certamente o maior interessado em que o homem viva experiências sobrenaturais e viva em caminhos mais altos é o próprio Deus. Mas Lutero disse: igreja reformada sempre reformando. Igreja reformada sempre reformando. E sobre lidar com o sofrimento. Até quando nós sofreremos? Até quando viveremos no monturo? Essa foi a questão que Jesus colocou em xeque a fé de muitos ao verem que uma criança não pôde ser liberta de um espírito imundo. Quantas pessoas hoje, elas não conseguem se levantar, elas não conseguem se reerguer das trevas, do pecado, das ações diabólicas, dos vícios sexuais, dos vícios da pornografia sexual, e eles simplesmente vivem nesse limbo, coisa que Jesus realmente ele já frisou que causa sofrimento. E devemos buscar a mudança e não a complacência. Nós devemos buscar a transformação e nunca ser complacentes. Você sabe o que é a palavra complacente? Complacente é quando você ou eu agimos de uma maneira coletiva. Quando todos pensam de uma maneira e você não tem decisões próprias e seguem aquele ritmo, seguem a sua linha de pensamento. Coisa que muitas das vezes nós confundimos para não nos colocar contra ideologias. Mas nós devemos pensar, raciocinar. A reforma luterana, a reforma protestante, ele advém da linha de pensamento, de raciocínio do Dr. Martinho Lutero. E é isso que nós devemos colocar em prática, que nós somos chamados a raciocinar, a pensar e a transformar. A indignação que deve ser causada para que nós não venhamos a sofrer deve ser uma indignação santa. Indignação é um sentimento de reforma, de transformação, que nos levam para agirmos e alcançarmos uma mudança. A indignação, ela não é uma rebelião, não é uma rebeldia, não é situações que fazem com que nós venhamos a nos opor às leis, mas sim pensarmos de uma forma coletiva, como disse Salomão,
no seu livro de Provérbios que onde há multidão de conselhos, aí há sabedoria. Paulo disse em Romanos 12:2: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso conhecimento. Nós somos chamados a viver uma vida de transformação. Nós somos chamados a nos levantar e viver uma vida longe da complacência. Jesus disse que nós devemos ter fome e sede. Bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, que serão saciados. Sede e fome de justiça não é com as suas próprias mãos. Ninguém age segundo as próprias mãos, porque aí seria um crime contra o documento do direito penal brasileiro. Não com as próprias mãos, mas sim buscando meios legais para que ao nosso redor tenha uma transformação. Quando você lidar com uma situação que impõe uma vida totalmente contrária àquilo que você queira viver, Deus te chama, Deus nos chama para vivermos uma vida de transformação, de lutarmos contra aquilo, seja vício, seja o pecado, seja o divórcio, como recentemente um casal da mídia, um casal famoso, se divorciou após 25 anos. E isso que eu sou casado, pai de família, tenho uma filha de 1 ano e 2 meses, eu fico indignado. Eu fico indignado porque eu vejo que um plano de Deus não está sendo corretamente utilizado. E isso me traz uma revolta para que não aconteça tais pragas no meu casamento. Então, o não contentamento com as coisas quando saem do lugar, quando a nossa política, finanças, casamentos, emprego, arte, música, cultura começam a ir a lugares errados. Deus nos dá a oportunidade para não sofrermos e sim buscarmos a grande reforma, para que as coisas possam voltar ao lugar devidamente e nós venhamos, assim como disse Deus a Abraão, ser tu uma bênção. Nós somos chamados a transformar a nossa sociedade. 4 pontos onde nós podemos manifestar essa reforma. Primeiro, vida financeira, relacionamentos e casamentos, educar nossos filhos e a justiça que vem de Deus. Então, não devemos ser colegas de práticas criminosas, isto é, o nosso dever em denunciar tais práticas. Nós somos chamados à reforma. Reforme sua mente, veja o seu coração, veja como é que anda a sua vida espiritual, veja como é que anda a sua família, para que assim você possa ser um reformador, alguém que leva a transformação e não que sofre na mão do inimigo. Que Deus te abençoe, compartilhe conosco essa transmissão.